Sua dosagem de testosterona veio baixa. O que fazer nessa hora? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do que se deve ser feito quando você tem níveis baixos de testosterona e o passo a passo para entender melhor isso. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Você descobriu que tem níveis baixos de testosterona. Muito provavelmente algo lhe levou a pensar nesse tipo de possibilidade. Geralmente foi a sintomatologia apresentada por você. Existem, é verdade, sintomas que são mais específicos dessa deficiência, enquanto outros são pouco característicos desse problema. No que tange a problemas de ordem sexual, tais como diminuição das ereções, diminuição da libido, diminuição do interesse sexual, diminuição inclusive das qualidade da rigidez do pênis, esses sintomas são bem mais específicos do que, por exemplo, falta de fraqueza, alteração do humor, oscilações do sono, que também podem acontecer numa falta de testosterona. Na boa parte dos casos, os homens que estão passando por problemas de ereção também compartilham dessas outras características, desses outros problemas, e o médico acaba solicitando um nível desse hormônio masculino. Uma vez solicitado esse hormônio masculino, você vai verificar se ele está na faixa normal ou não. E se você observa que esse hormônio está baixo, o que você precisa fazer nessa hora? A primeira coisa que a gente deve fazer é confirmar que isso realmente está acontecendo. Como assim? Então a gente deve realizar um novo exame, de preferência em outro laboratório, da maneira correta. E o que é a maneira correta? Você realizar esse exame logo depois que você acorda, preferencialmente lá pelas 8 da manhã, que é o horário que você tem uma concentração maior desse hormônio masculino. Você precisa ter o primeiro exame que disse que você tinha uma concentração baixa e no segundo momento você faz outro exame para corroborar essa sua suspeita e realmente verificar se isso está acontecendo numa situação dessas. Então você dosa numa situação dessas, você acaba confirmando com uma segunda dosagem em um laboratório diferente. E quando que a gente considera um nível baixo de testosterona? Geralmente níveis inferiores a 300 nanogramas por ml. Alguns autores vão falar um pouco mais baixo, 275 nanogramas por ml. E há também quem considera níveis até mais altos, tipo 350 nanogramas por ml. Mas não é o nível isoladamente. Você tem que avaliar os sintomas que o paciente tem numa situação dessa. Uma vez confirmado esse nível baixo de testosterona, qual que é o próximo passo que a gente deve fazer? É a gente avaliar se essa falta de testosterona, se esse hipogonadismo tem origem primária ou tem origem secundária. O que é hipogonadismo ou falta de testosterona primária ou falta de testosterona secundária? É onde a estimulação para a produção desse hormônio está falhando. Então, por exemplo, na falta de testosterona no hipogonadismo primário, é uma falha dos próprios testículos. São os testículos que não produzem mais testosterona. E numa situação dessas, o que vai acontecer? Você vai ter uma elevação das gonadotrofinas da hipófise, que vão acabar circulando no teu sangue. Por isso que em situações que você tem baixa testosterona, você deve solicitar tanto o LH quanto o FSH, que são as gonadotrofinas, que vão te dizer se esse hipogonadismo, essa falta de testosterona, provém do mau funcionamento dos teus testículos ou se provém de um mau funcionamento dessa glândula que tem algum defeito ou alguma outra alteração hormonal, como, por exemplo, um aumento da prolactina. Casos nos quais o testículo não consiga produzir quantidades suficientes desse hormônio, vai aumentar tanto a concentração de FSH e LH, porque o corpo interpreta que está produzindo pouca testosterona, essa hipófise vai jogar mais esse LH e FSH para a circulação para tentar forçar o testículo a produzir testosterona.
Só que como o testículo está falhando, por mais que ele aumente esse LH e FSH, isso não vai acontecer. Então, o LH e o FSH no hipogonadismo primário, que quando acontece a falha do testículo, ele costuma estar aumentado. Em situações nos quais existe uma falha da concentração, por exemplo, quem está falhando é a estimulação do testículo, então vai acontecer uma falha na hipófise, ela não está conseguindo produzir esse tipo de hormônio. Então, o LH, o FSH vão acabar estando baixos numa situação dessas, o que caracteriza o hipogonadismo secundário, e daí são diversas formas que você tem de tratar isso. Às vezes é um problema nessa glândula, às vezes é um tumor nessa hipófise, são diversas causas que têm que ser investigadas nessa hora. Então, segunda coisa, você confirmou que tinha testosterona baixa, você precisa verificar se essa testosterona baixa é em virtude de que o seu testículo não está produzindo quantidades suficientes ou se tem uma falha naquela glândula hipófise que não está conseguindo estimular ele direito para produzir a testosterona que o teu corpo precisa. E depois, o que a gente precisa fazer? A gente pode complementar essa avaliação com alguns exames a mais. Então você pode solicitar, por exemplo, o SHBG, que é a globulina carreadora dos hormônios sexuais, que ela fixa firmemente essa testosterona. Só para dar alguns exemplos. Por exemplo, se você tem às vezes uma testosterona baixa, mas em compensação tem um SHBG baixo também, você provavelmente vai ter... O que acontece com esse SHBG? Ele liga fortemente essa testosterona e deixa que aquela testosterona livre, que é a que realmente faz efeito no seu corpo, ela haja de maneira apropriada. Então, se você tem muito SHBG, maior parte dessa testosterona está ligada a ele e não vai ter o efeito que você precisa. Agora, se você tem uma concentração de SHBG baixo, mesmo tendo níveis baixos de testosterona também, pode ser que essa testosterona livre, que é aquela realmente que faz efeito no teu corpo, esteja num nível apropriado por conta desse SHBG que está baixo. Então, ele disponibiliza mais fração livre dessa testosterona para ela agir no teu corpo. E isso é muito comum em casos de obesidade, por exemplo. Então, homens, às vezes, que estão muito acima do peso, às vezes têm níveis baixos de testosterona, mas o SHBG é baixo também, e quando você calcula essa testosterona livre, você verifica que os níveis acabam sendo normais. E numa situação dessa, por isso que às vezes a gente sempre comenta que não são todos os obesos que precisam tomar testosterona, você tem que corrigir o problema da obesidade para que essa testosterona acabe se normalizando. E também você pode solicitar outros exames, tais como a prolactina, você pode dosar o estradiol para realmente saber o que está acontecendo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que tentar corrigir o que te causou isso. Então, se for algum problema de ordem metabólica, você tem que corrigir isso que acabou te dando esse problema. Então, se você estiver muito acima do peso, estiver com aumento da barriga, com a circunferência abdominal, tem que reduzir o peso antes de você estar fazendo qualquer tipo de coisa. E aí você verifica se a testosterona se normaliza ou não. E se você tem um problema, às vezes, que essa hipófise está funcionando mal, você pode dar um hormônio para tentar fazer o testículo funcionar direito. Você pode dar um HCG, por exemplo, que ele é muito parecido com esse LH e faz com que o testículo converte a funcionar pelo estímulo direto, normalizando seus níveis de testosterona. Certo? Então são coisas que a gente precisa fazer quando essa testosterona deu baixa, para realmente você ter certeza de que esse nível é realmente baixo e encontrar por que isso aconteceu, se é uma falha do testículo ou se é um problema na tua glândula hipófise. De qualquer forma, às vezes essa solução envolve mudança dos hábitos de vida, envolve às vezes em pacientes mais velhos uma reposição de testosterona para melhorar a saúde desse paciente. Então entender por que isso está acontecendo é a chave para nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida do paciente e normalizarmos seus níveis de testosterona. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.